Olá, bom dia, turma 231, Colégio Romano Santa Marta. Hoje é dia 12, hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados, estamos aqui numa sexta-feira, 12 de junho. Tá aí um dia quente, um dia abafado, né? Estamos aí com 19 graus, se não me engano, agora. Deixa eu ver aqui. Não, estamos com 23 graus, tá bem quente, bem abafado, úmido pra caramba. E a gente está começando a aula falando sobre o capítulo ainda número 27. O capítulo 27, que é justamente o capítulo do nazifascismo, ou totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar a Segunda Guerra Mundial, porque trabalhamos, nos outros períodos, trabalhamos o fascismo, a origem do fascismo, a origem do nazismo, e agora vamos ver, então, o que ocorre nesse mundo europeu, né, e no mundo como um todo, né, com o advento da Segunda Guerra Mundial. Então, antes da gente começar, eu queria dizer e relembrar vocês que a gente tem uma série de questões para pontuar aqui, né? Primeiro, semana que vem, então, é a última semana antes do recesso que a gente vai ter de aula. Então, eu gostaria muito que vocês participassem da aula, até para saber como vai ser esse nosso recesso, o que vocês vão ter que fazer no recesso, para que a gente volte aí com tudo no segundo semestre. Então, sobre os conteúdos, né, os trabalhos que eu estou encaminhando lá pela Iônica, que não conseguem abrir, vocês me avisem por lá, ou me avisaram hoje aqui, né? Eu vou pedir para seja enviado, então, pela agenda digital, de repente, essa folha aí, que é uma folha em Word, tá? Não é um trabalho muito grande, mas é um trabalho importante para que eu possa observar vocês. Então, vamos lá. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, como é que ocorre a Segunda Guerra Mundial, né? Se a humanidade tinha acabado de ter a Primeira Guerra Mundial e foi uma experiência horrorosa, causou miséria, causou destruição na Europa, né? Como assim, né? Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Pode, né? Ou seja, pode acontecer a Segunda Guerra Mundial? Pode. E, aliás, digo mais, a Segunda Guerra Mundial, de acordo com, na época, inclusive, um cara chamado Winston Churchill, que era, na verdade, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele vai ter uma frase muito interessante, ele vai dizer o seguinte, ó, essa guerra é continuação da outra. Então, nós vamos ver que os países que perderam a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e que foram duramente, principalmente o Estado alemão, foi duramente penalizado, né? Teve que pagar muitas indenizações, perdeu terra, não podia constituir exército, não podia investir no desenvolvimento da aeronáutica, teve acesso muito restrito a bens de consumo, a sua economia ficou destruída. A gente viu a Alemanha passando pela chamada hiperinflação. $1 valia 4 milhões de marcos, né, que era a moeda alemã na época. Então, o Estado alemão vai estar numa profunda crise, uma hipercrise. E isso vai fazer com que surjam movimentos ultranacionalistas, né, movimentos que odeiem tudo aquilo que vem do liberalismo, odeiem tudo aquilo que pertence ao comunismo, ao socialismo, e esses movimentos ultranacionalistas, então, surge o partido nazista na Alemanha, né? Então, a gente vai ver o nazismo surgindo na Alemanha, a gente viu o fascismo surgindo na Itália. Então, esses movimentos vão tentar buscar um modelo, um terceiro modelo, digamos assim, para os seus estados, né? Negando os outros dois modelos, socialista e capitalista. E aí é que mora o perigo, queridos. Por que mora o perigo? Porque esses movimentos, eles vão, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, eles vão ser movimentos que vão fazer uma perseguição a todo o pensamento diferenciado. Eles são contra a pluralização de ideias, eles são contra a democracia, eles são contra tudo aquilo que vem de fora, né? Eles são a favor de um governo centralizado, totalitário. Tá travando a minha aula, né? Tá travando.
Estão conseguindo ouvir direitinho? Ei, estão conseguindo me ouvir? Tá travando? Tá bugando? Travou. Travou, né? Sim. Travou bastante. Tá, vou continuar gravando aqui. Se travar, levantem a mão aí, façam sinal, que daí eu seguro para depois continuar falando. Então, o Hitler vai bolar uma estratégia para expandir o seu poderio em cima da Europa, certo? Então, essa estratégia, esse ultranacionalismo, ele vai se dar através do que o Hitler vai chamar de espaço vital, né? Ele vai buscar o espaço vital. E aí a gente poderia pensar o seguinte: ora, por que os estados americanos, o estado inglês, o estado francês, que estavam ali dentro daquela lógica de uma política da Liga das Nações, né, que é a antiga ONU, ora, por que esses estados não se preocuparam quando Hitler começou com as ideias nazistas e fascistas, né? Bom, esses estados não se preocuparam porque, em primeira mão, o Hitler estava perseguindo o socialismo, né? Então, o Hitler vai perseguir o socialismo, Hitler vai, de certa maneira, caminhar para o leste europeu, que é em direção à União Soviética. Hitler não vai para o oeste, onde está o capitalismo. Então, no primeiro momento, houve uma chamada política de apaziguamento. Está no livro de vocês ali. O que era a política de apaziguamento dos países da Liga das Nações? Eles diziam o seguinte, para evitar o confronto com Hitler, deixa ele desenvolver essa política, né? Essa postura, vamos deixar ele com essas pequenas vantagens, porque isso vai contentar ele e não vai trazer graves problemas assim para a humanidade, para o Ocidente, para a Europa, né? Hitler não vai trazer maiores problemas. Mas não foi o que aconteceu. O Hitler, vendo que estava com o caminho livre para fazer o que estava fazendo, que era... O que eles estavam fazendo, então? Desenvolvendo o projeto com armas, né? Montando, se intitulando o Terceiro Império Alemão, né? Ele se intitulou como o Terceiro Reich, né? Ele buscou o apoio, olha só que loucura, ele vai buscar o apoio de Tóquio e de Roma. Então vai ser feito uma aliança chamada Aliança Berlim-Roma-Tóquio, que é o chamado eixo, onde eles vão projetar neste eixo quais são as áreas de atuação de cada um desses impérios, né? O Império Fascista, o Império nazista e o Império Iponista, né? O Ippon, lá do Japão. Então, nós vamos ter 3 grandes áreas de influência desses impérios que vão formar o eixo conhecido por nós na Segunda Guerra Mundial como o eixo do mal. Como a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, perdeu muitos territórios, um dos territórios que ela perde, sem dúvida, fica numa região chamada Tchecoslováquia. É um país que tem, na verdade, uma junção de outras etnias juntos, né? Então, de outros povos. Quem estão ali? Estão húngaros, estão alemães, uma grande quantidade da população é alemã, uma grande quantidade é húngara, uma grande quantidade é tcheca, é uma população tcheca, a população ucraniana. Não, então, essa miscelânea de população que fica dentro desse mesmo país chamado Tchecoslováquia vai ser invadido por Hitler e vai ser dominada por Hitler. Bom, isso pouco importa para a Inglaterra e para a França. Eles não estão dando muita bola para isso. Mas eles abrem o olho porque tem uma colônia germânica muito grande dentro de um país que funciona como se fosse assim, ó. Imaginem que aqui é a Europa e aqui é esse país, ó. Esse país aqui e aqui para esse lado é a Rússia, né? A União Soviética. Esse país se chama Polônia. Gente, a Polônia é um tampão da Europa para o Oriente, né? Da Europa para
a União Soviética. E esse tampão, esse corredor, chamado Corredor Polonês, né, tem uma cidadezinha importante ali chamada Danzig. Essa cidadezinha, Danzig, vai ser invadida por Hitler. E Hitler vai não só invadir Danzig, mas Hitler vai dominar grande parte da Polônia. E o Hitler vai fazer uma coisa interessante por baixo dos panos. Ele vai buscar, vai falar com o Stalin. O Stalin vai procurá-lo também. E o Stalin, que é um ditador na União Soviética, e vão fazer um acordo. Como é que é o nome desse acordo? Nazi-soviético. Então, esse acordo, e tem um nome isso, né? O nome do acordo nazi-soviético é chamado Pacto de Ribbentrop-Molotov. Este pacto de Ribbentrop-Molotov, ou o nazi-soviético, ele dizia o seguinte: vamos acordar que a gente não vai se atacar. Nem a Alemanha ataca a União Soviética, nem a União Soviética ataca a Alemanha. Certo? Não há ataques. Mas vamos combinar o seguinte: a Polônia interessa para nós também, dizia o Stalin. E o Hitler dizia: não, a Polônia interessa para nós. Então eles fizeram o quê? Vamos dividir a Polônia no meio. Então, olhem só. A Polônia, coitada, vai apanhar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Ou seja, os alemães invadem da Europa para a União Soviética e a União Soviética vai invadir da União Soviética para a Europa. Então a Alemanha vai ser dividida no meio. Se isso acontecer, a Alemanha não, a Polônia. E aí, o que aconteceu? Os países da Inglaterra, da França, que estavam ali na Liga das Nações, disseram o seguinte: se a Polônia for invadida, a soberania polonesa for invadida, nós vamos começar um conflito. E aí, então, eles fazem uma aliança entre Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Quando a Polônia é invadida, então começa a guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, o conflito tem início justamente com a invasão da Polônia. Trancou, né? Então, vamos lá. A União Soviética, a Segunda Guerra tem início com a invasão da Polônia, certo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o slidezinho da Segunda Guerra Mundial. Depois eu deixo lá na Iônica esse slide para que vocês possam ter acesso também, tá? Vamos lá, então. Então, eu coloquei aqui, causas da guerra, né? Então, fortalecimento dos regimes totalitários, invasão da China por parte do Japão. Eu não falei para vocês, essa região aqui na China, ó, estão vendo o meu mouse aí? Essa região é chamada região da Manchúria. Então, ó, que é uma região que hoje a gente tem os dois países que são divididos ao meio, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tá? Então, essa região aqui, a Manchúria, ela é muito rica em minério de ferro. Ela vai ser invadida pelo Japão, essa região, e a Etiópia vai ser invadida pela Itália. Diz respeito da Alemanha ao Tratado de Versalhes, a gente falou sobre isso, né? A ocupação de Sarre, Renânia, que são essas regiões aqui ao leste, em direção à União Soviética. O serviço militar vai ser obrigatório, incorporação da Áustria, que vão ter algumas regiões na Áustria que vão ter germânicos, o Hitler vai dizer que pertence a eles, a incorporação da Tchecoslováquia, os Sudetos, que a gente falou aqui, e a Polônia. Veja aqui, ó, tá aqui o nazismo, né? Então está invadindo para este lado, ó, está indo para o lado oriental. O outro lado aqui está tranquilo, né? Quer dizer, os países que pertenciam à Liga das Nações não se preocupam tanto com isso, né? E por isso, então, que fazem uma certa vista grossa para esses movimentos do Hitler. Está aqui o fracasso da política de apaziguamento da Liga das Nações, porque com isso se forma o eixo. E esse eixo que eu falei para vocês, que é formado por Tóquio, Roma e Berlim, esse eixo ele era considerado o eixo anti-Comintern.
Isso quer dizer o seguinte, anticomunismo. Tá? Então, é um eixo que é anticomunista. Isso dava a entender que não só o liberalismo, mas principalmente o combate do eixo era contra o comunismo. Né? Então, vamos ter cuidado, porque os alemães eles eram contra os comunistas e eles eram contra os capitalistas também, contra os liberais. Tá? Então, mas o eixo se chama eixo anticominterno. Aí nós vamos ter, então, a assinatura do Pacto de Não Agressão por parte do Hitler e do Stalin. Está ali o Pacto Ribbentrop-Molotov, que a gente falou, o nazi soviético. E depois a invasão da Polônia, está aqui a fotinho do lado, em 1º de nove de 1939. E é justamente a invasão da Polônia que começa, onde começa a Segunda Guerra Mundial, certo? E aí a Segunda Guerra Mundial é uma guerra de estratégia também, mas muito mais do que isso, tem uma frase de um historiador muito famoso, né? Um historiador chamado Erich Hobsbawm. Ele vai dizer o seguinte, que é uma guerra impessoal, diferentemente... travou tudo, senhor. Tá, vou de novo. Vai ter um dizer, uma frase, né? Um pensamento de um historiador britânico chamado Erich Hobsbawm, né, que vai escrever um livro muito importante para a história, chamado A Era dos Extremos, né, falando sobre o século XX. E esse historiador ele vai dizer que que a Segunda Guerra foi uma guerra impessoal, diferente da Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra era mais uma guerra de contato, quase que uma guerra medieval. As armas eram armas muito inferiores às armas da Segunda Guerra Mundial, né? É uma guerra, a primeira, que as pessoas tinham que invadir literalmente, fisicamente, pessoalmente o campo do inimigo, né? Com uma arma que tinha uma baioneta na ponta, quer dizer, para estocar o inimigo. Então, o contato era muito pessoal. A segunda, não. A Segunda Guerra Mundial, ela já é uma guerra impessoal. Por quê? Eu estou pilotando um avião, eu largo uma bomba, aperto um botão, eu vou explodir uma cidade. Eu estou do outro lado do campo, 5 quilômetros, 2 quilômetros, eu aciono uma bomba, um foguete, que vai chegar no inimigo. Eu não vou ver quem é que eu estou matando. Então, por isso que é impessoal. Então, vejam, Berlim e Moscou fazem este acordo aqui, a gente está vendo esse slide aqui, né? E começa, então, as movimentações. Então, a segunda fase da guerra já é uma fase que os alemães vão se dar muito bem, porque os alemães estavam preparados para a guerra. Eles estavam se preparando ao longo da década de 20, mentalmente falando. Eles estavam se preparando porque a sua ideia de combate ao inimigo era muito mais forte do que a defesa do capitalismo, né? Dos países capitalistas. Então, nós vamos ter um tipo de guerra chamada de guerra relâmpago. Isso em alemão, olhem meu sotaque alemão, é Blitzkrieg. Blitzkrieg. Né? O que é a guerra relâmpago? É uma guerra rápida. Então, os aviões vão invadir rapidamente esses territórios, vão bombardear os territórios e, em seguida, no meio da fumaça ainda das bombas, a gente já tem a entrada, né, de tanques de guerra, a gente já tem a entrada de carros. Aí nós vamos ter importantes. Aí vale a pena vocês darem uma lida, né? Quais são as empresas alemãs, empresas que existem até hoje, que vão ser empresas para a guerra? Então vamos lá, algumas delas, né? A Volkswagen, por exemplo. A Volkswagen, que é a carro do povo, né, em alemão, Volkswagen, carro do povo, é uma empresa que vai investir na motorização do exército, vai investir na locomoção. Nós temos empresas como a BMW, né? A BMW que tem aquela que é 3 pontas assim? Né? Ou é o Volkswagen? É a Mercedes lá. É Mercedes, a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz, ela vai ser uma empresa que vai desenvolver motores de helicóptero, por exemplo, né? de aviões e tal. Quer dizer, nós vamos ter uma série de empresas, a Bayer,
que é uma empresa de farmacêutica, né? Ela é uma empresa importantíssima no desenvolvimento vai investir, vai apoiar, né, o exército hitlerista, né, para que essas ocupações sejam rápidas. E aí nós vamos ter a Dinamarca ocupada, os Países Baixos, né, Luxemburgo, Dinamarca, rapidamente vão ser ocupados. E aí nós temos uma foto, ó. Vejam, a foto de Hitler em 42, sentado com a Torre Eiffel ao fundo, né? Quer dizer, ele já tinha dominado a França, a capital francesa, Paris, né, em 42, né, já com essa guerra rápida. Então, França, Inglaterra e Bélgica, né, são expulsos do continente, começam uma certa resistência dentro da França, a resistência por parte do general de Gaulle, que vai ser muito importante, mas a França vai ser dividida em duas partes da capital. Oi. Oi. Dizem que os franceses deixaram eles entrarem Sim. na França, em Paris, para não destruírem os monumentos históricos, né? Na verdade é o seguinte, houve pouca resistência. Agora tá todo travado. Tá me ouvindo agora? Tá melhor agora? Tá melhor agora? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Aí, agora voltou. Tá. O sul da França, tá vendo aqui, ó, zona livre? Essa aqui é a França, tá? Essa área aqui é a França. Ó, o sul da França, zona livre. Aqui, Lyon, né, Bordeaux, Marseille, né, e a cidade, essa aqui, ó, Vichy. Esse estado inteiro aqui vai se chamar Governo Colaboracionista de Vichy. Esse estado inteiro aqui, essa zona inteira, ela vai ser uma zona de convergência ao nazismo. Quer dizer, não vai haver resistência ao nazismo. A parte do sul da França. Por quê? Porque o sul da França nós temos presença de pessoas, de governos que são pró-nazistas, tá bom? São governos pró-fascistas. Não esqueçam que o pensamento fascista ele estava na cabeça dos europeus, em todos os países. E no norte, onde nós temos Paris, né, vai haver pouca resistência, mas vai haver resistência sim. Tá? Então, em Paris, que é a capital, vamos ter pouquíssima resistência. Tá bom, Yuri? Entendeu? Então, a invasão da União Soviética. Aí a gente pode se perguntar o seguinte, ó. Cara, os caras não tinham feito um tratado chamado Tratado Nazi-Soviético? Como é que eles invadem a União Soviética? Na verdade, Hitler, né, como um bom fascista, um bom nazista, ele não tem palavra, né? Ele se faz de maluco, ele se faz de louco, né? Ele não dá bola para acordos, ele não dá bola para leis, ele vai cumprir aquilo que vem na cabeça dele. Ele é um ditador, né? Ele é um cara. Primeiro que o Hitler é um cara meio biruta, né? Então é um cara meio maluco. Ele vai invadir a União Soviética. Era o grande sonho do Hitler invadir a União Soviética, né? É um ressentimento muito grande. Então ele vai invadir principalmente a região da Ucrânia, que tem muito minério, né? Na região da Ucrânia, até hoje, né, se tem muita usina nuclear lá naquela região, né, por conta da riqueza em minério. Então, eles vão invadir a União Soviética com uma operação chamada Barbarossa. Essa operação Barbarossa, né, o Barbarossa, vai ser uma operação de ataque relâmpago aos soviéticos. Quando isso? Em 1941. O Stalin, que era o presidente, né, o ditador lá dos soviéticos, não acreditou nisso. Não, só um pouquinho, não é possível. Vou tentar falar com o Hitler. Só que é o seguinte, o Hitler marchava em direção a Moscou, inclusive, que é a capital soviética. Então, o que aconteceu? Houve uma batalha que foi considerada uma das batalhas mais importantes da história da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado, uma cidade chamada Stalingrado. E os soviéticos fizeram uma política chamada Política da Terra Arrasada. O que significa isso? Eles fizeram a mesma coisa com os napoleônicos, né? Eles iam segurando as tropas alemãs, elas iam invadindo aos poucos e eles iam destruindo, tirando animais, envenenando
rios, mananciais de água, né, deixando sem alimento os alemães, e os alemães invadindo até chegar ao inverno russo. Qual é o problema do inverno russo? O inverno russo, nós temos uma temperatura que gira em torno aí de 40 graus abaixo de zero. E esses exércitos, sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de comida, de bebida, as cidades vazias ficavam com 2 ou 3 atiradores de elite que ficavam matando só os tenentes, capitães, os generais alemães, né? Esses atiradores de elite eram especialistas em pegar e matar o cara que está no comando. Então os alemães ficavam completamente perdidos com esta guerra chamada Guerra da Terra Arrasada. E a Batalha de Stalingrado, né, foi uma batalha em que empurrou os alemães de volta para o continente europeu. Ela foi uma batalha tão importante que os alemães se renderam, e as tropas soviéticas vão marchar sobre Berlim, né, vão dominar Berlim. Todo mundo conhece aquela cena daquele filme A Queda, em que Hitler está dentro de um bunker falando alto. Vocês conhecem essa cena? Tá brigando com... Pois é, justamente essa cena, ela é, na verdade, uma cena que está sendo interpretada no momento em que os soviéticos estão invadindo a Berlim, né? Os soviéticos invadem Berlim, Hitler, então, depois dessa cena, em seguida, todos os seus comandos, né, ou fogem ou são presos, ele se mata, né? Então, nós temos aí um momento nessa guerra em que 55 milhões de pessoas, né, são mortas. É muita gente, só nesta guerra. Né? Então, quer dizer, nesse combate, né, ele foi muito importante, foi fundamental para que a Alemanha perdesse a Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, digamos assim, no lado do fascismo, lado da Itália, os americanos vão sofrer lá em Pearl Harbor, né, que é lá no Oriente. Né? Então, os japoneses vão atacar as bases americanas. Os americanos vão entrar na guerra com muita força contra o Japão e contra o eixo lá na Europa também. E aí nós vamos ter, em 1943, a vitória dos aliados, que vai começar de 43 a 45 com a Batalha de Stalingrado, está aqui, com a chamada Dia D. Onde é que está? Aqui. Dia D, em 44. É a libertação da Normandia. Esse aqui é outro filme que eu indico para vocês, que tem bem essa cena aqui, essa cena aqui. Se chama O Resgate do Soldado Ryan, né? Então, nós vamos ter o Dia D, libertação da frente, né, na Normandia, os brasileiros, inclusive, vão participar dessa batalha, né, contra o fascismo italiano. Então, a Alemanha, está aqui uma cena clássica, né, a colocação da bandeira soviética no parlamento alemão, né, quer dizer, os soviéticos invadem Berlim, e nós temos as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Estamos aí com menos de 5 minutos de aula, vai terminar nossa aula, e quero falar sobre isso, porque isso vai dar origem para nós, a sequência, na próxima semana. Então, na próxima semana, nós vamos ter aula segunda-feira, tá? Agora já. Eu vou falar sobre as consequências das 2 bombas atômicas, as consequências da Segunda Guerra Mundial e o que vai acontecer depois, certo? Então, como leitura para vocês das consequências, a gente vai ter... eu quero que vocês vejam alguma coisa sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? O que significou a Guerra Fria para o mundo, né, para o planeta Terra? Então, essas 2 bombas, né, e com muito, digamos assim, pesar no coração, né, o físico chamado Albert Einstein, que a gente falou que fugiu do nazismo, né, ele vai ser responsável aí, os seus estudos, né, ser responsável pela criação dessa bomba. Ele vai entrar numa profunda depressão por isso, né? Ele era uma pessoa da paz, ele não era uma pessoa da guerra, mas os seus estudos científicos vão servir a essa monstruosidade que ameaça a humanidade até hoje, né?
Até hoje a gente sabe que tem os países que têm a bomba atômica não se desfizeram delas ainda, né? E são um perigo para a humanidade. Então, por que ocorreu? Como ficou a Europa? Como ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Como é que ficou a questão da geopolítica? Isso tudo a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é segunda-feira. Agora, vocês têm algum tipo de pergunta? Falta 1 minuto para terminar nossa aula. Deu para entender direitinho, pessoal? Eu vou deixar esses slides esse slide lá na Iônica. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar ou pela Iônica, ou façam assim, ó, anotem as dúvidas e a gente, no início da aula que vem, a gente vai discutindo as dúvidas de vocês, né? E eu apresento para vocês as consequências, tá bom? Então, assim, ó, é muito diferente, né? De todos os dias dos namorados que vocês passaram, não dá para ficar dando beijo na boca, porque a gente tem que se cuidar, né? Eu desejo para vocês um ótimo final de semana, um beijão, se cuidem, a gente vai se vendo por aí. Obrigado pela paciência, tá? E desculpa ficar trancando toda hora. Eu acredito que na semana que vem eu já esteja com tudo consertado. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Valeu.